O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e voltasse contra vós, vos despedacem tudo quanto quereis que os outros vos façam. Fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaço e o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia de hoje, nós ouvimos com muita atenção a palavra de Deus, embora que o Evangelho foi já o de amanhã, mas o Evangelho de hoje também nos deixa uma grande mensagem. E essa mensagem que nós podemos assim acompanhar, pode nos ajudar a refletir naquilo que a própria liturgia de hoje vem nos falar. Justamente o Evangelho nos fala: não julgueis e não serais julgados. O julgamento em que nós somos acostumados a fazer, às vezes atrapalha o desenvolvimento até mesmo da vida cristã. Não podemos, de maneira alguma, rejeitar ou criticar se não melhorarmos entre nós. A pessoa madura tem principalmente a consciência de que a cada dia ela precisa melhorar. A pessoa imadura, aquelas que não estão preparadas, entra na autossuficiência da vida e acha que já sabe tudo e tudo o que faz é certo. Por isso que o Evangelho de hoje, do dia de hoje, ele vai justamente nos falar: não julgueis para não ser julgados. O Evangelho de hoje vai dizer: pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Segundo Mateus nos fala desta forma.
Então, cada um de nós, pessoas conscientes e maduras, ela direciona para um crescimento. E esse crescimento nos ajuda a termos percepção. A percepção é um gesto de consciência que cada um de nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Por isso que a própria palavra de Deus vai dizer, olha, não julgueis para não ser julgado. Uma pessoa de plena consciência, de consciência clara, vai ter a certeza e vai ter justamente a sabedoria de que a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a nos equilibrar no nosso caminho. E aí, meus irmãos, nós precisamos, principalmente, abrir o coração, deixar com que a misericórdia de Deus possa adentrar na nossa vida e que as críticas que o fazemos possam ser críticas que ajude o outro a crescer, que ajude o outro a amadurecer, não porque nós somos melhor do que o outro, não porque nós temos a sabedoria mais do que o outro, mas é porque o nosso amadurecimento, ela vai muito mais além. O amadurecimento de uma percepção. O reino de Deus também precisamos ter essa percepção. Precisamos ter este amadurecimento. Não julgueis, não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento, com que julgardes e sereis medidos, com a mesma medida com que medirdes. Graça fundamental para a nossa espiritualidade. Quer dizer que é o amadurecimento da nossa fé. E este amadurecimento da nossa fé nos dá principalmente a capacidade, muito mais além, de não só querermos julgar. Eu diria mais ainda, de não julgar. Enquanto nós estamos preocupados com o cisco que está no olho do teu irmão, nós esquecemos que na nossa vida, no nosso olhar, não só tem um cisco, mas tem uma trave enfiada no nosso olhar. O julgamento é próprio das pessoas. A gente julga por olhar, a gente julga por conhecer, a gente julga por passar na nossa frente. E nós devemos nos policiar, deixar com que a palavra de Deus possa assim nos conduzir. E essa justiça, que seja de fato uma justiça divina. O julgamento pode até ser próprio das pessoas, que se sentem justiceiras. E essa palavra, justiça, e justiceiro termina nos levando ao pecado. Porque às vezes nós deixamos de fazer a justiça para nos tornarmos justiceiros. E justiceiros são aqueles que estão inquietos, que falta algo em sua vida, que acha que só ele é quem sabe fazer, só ele é quem faz melhor, só ele é quem reza mais, só ele é quem vai mais à missa, só ele é quem faz mais o bem. E termina se tornando um justiceiro, que é o contrário de ser justo. Ou termina ele sendo um fariseu, que acha que tudo de bom é ele, e nada para o outro presta. Amados irmãos e irmãs, são movidas pela própria justiça interior, mas é uma justiça subjetiva, porque justamente a justiça é aquela que se tem uma medida, uma cautela. Somos nós assim chamados a meditar nesta segunda-feira: aquilo que me agrada,
é justo. Aquilo que me desagrada, eu acho que é injusto. Porém, não conhecemos todas as coisas, pois somos movidos pelos critérios que criamos e que nos deram. Só existe um critério verdadeiro. Como dissera Paulo Freire, não há saber mais ou saber menos. Há saber de forma diferenciada. Há saber diferentes. Não há melhor um ou melhor outro. Não existe perante Deus isso. Existe aqueles que Deus acredita que coloca a mão mais em cima, senão pode cair. Não é que Deus abandonou o outro que não tem a facilidade de cair. Eu digo como um pai que cuida muito melhor de um e menos de outro. E às vezes a gente encontra muito isso nas famílias. Às vezes a gente escuta os filhos dizendo: meu pai ou as filhas, o meu pai ou minha mãe gosta mais de meu irmão fulano ou fulana de tal. Não é que o pai goste mais ou goste menos. É porque às vezes o olhar voltado de um pai e de uma mãe para um dos filhos tem que ser necessário. Porque quando esse olhar não se direciona a um desses filhos, ele se perde nas estradas da vida. E para que o filho não se perda nas estradas da vida, o que é que o pai faz? Ele está mais perto, ele está mais próximo, ele é mais justo. Não é que ame mais ou ame menos, até porque mesmo quando nós olhamos e a gente vê, a gente às vezes vem da mesma família, sai da mesma barriga e nem sempre somos igual ao outro. Sempre somos diferentes. E aquele que encontra rapidinho o caminho da vida, vai embora e não precisa de ninguém. E não precisa do pai ou da mãe para estar ao lado. Outros não. Outros necessitam de um critério mais especial. Só existe um critério verdadeiro, aquele que vem da verdade. Coloquemos isso na nossa vida. Só existe um critério verdadeiro, aquele que vem da verdade. Como não sou a verdade, vocês não é a verdade. E a verdade somente é uma. A verdade é Jesus. Deixemos que todos e qualquer julgamento seja exigido por Ele, por Jesus, que nos ama e que nos quer bem a sua família, quer bem a sua casa, quer bem ao seu trabalho. Por isso que nessa época que estamos assim, já passando dos 90 dias de pandemia no Brasil e no mundo inteiro, nós pedimos também que esse olhar de julgar a igreja seja um julgar da misericórdia, né? Às vezes a gente esquece da nossa própria igreja. Às vezes a gente esquece de ir lá e de ajudar a nossa igreja. Ou às vezes até a gente esquece de perguntar para o seu padre: Padre, o senhor está precisando de alguma coisa? Né? Não tem a música? Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos compartilhar. Então, se sensibilize com sua paróquia, se sensibilize com o seu padre, né? Vá lá que ele está lá sozinho na casa paroquial. Quantas vezes você já deu uma ligaçãozinha para ele e disse: Padre, o que o senhor está precisando? O que é que eu posso ajudar? No meu pouco, eu quero ajudar. Então, olhemos para essa verdade. Como não sou a verdade, vocês não é a verdade. A verdade é Jesus. Deixemos que todo e qualquer julgamento seja exigido por Ele. E um desses é que olhemos para esta igreja do Xingu,
olhemos para a partilha, olhemos para se doar por causa justamente do Evangelho. Não olhemos com olhar de crítica, de dúvida, mas olhemos com olhar misericordioso. Eu e sua família sempre, sempre serviremos ao Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.